Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à Sala de História. Hoje vamos falar um pouco sobre os acordos de Bretton Woods e a ascensão dos Estados Unidos como potência mundial. Ficou interessado? Então, se liga nessa história. Entre 1815 e 1914, a economia global esteve alicerçada no chamado padrão ouro. Ou seja, o valor da moeda de cada país correspondia às reservas do metal precioso que ele mantinha. Era como se cada moeda nacional fosse meramente um nome para um determinado peso em ouro. Em parte, foi graças ao padrão ouro que o mundo viveu. Nesse período, uma forte expansão econômica marcada por estabilidade inflacionária e comércio recorde entre os países ricos, já que a moeda de cada um deles valia ouro. Em 1914, no entanto, estourou a Primeira Guerra Mundial, e as potências econômicas mandaram às favas o padrão ouro, pois precisavam emitir dinheiro, independentemente do lastro no metal traço, para financiar os altos custos do conflito. Daí em diante, as coisas desmoronaram. O período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foi marcado por flutuações cambiais abruptas, em grande parte decorrente do excesso de emissão monetária, desvalorizações competitivas e aumento do uso de políticas protecionistas, consolidando um sistema monetário estável e não cooperativo. A tentativa frustrada de reconstituir o padrão ouro acabou tornando patente a estruturação de um novo conjunto de disposições, normas, políticas e instituições para orientar as transações monetárias internacionais. Logo, o padrão monetário internacional caótico que prevaleceu no período entre guerras condicionou a estruturação de um arranjo monetário internacional coordenado, que deixa de existir a partir da Primeira Guerra Mundial. A desarticulação do sistema monetário do período entre guerras mostrou, portanto, a necessidade de se estruturar um padrão monetário internacional capaz de suportar as tensões entre objetivos conflitantes de política econômica, a mobilidade internacional dos capitais, não mais disciplinada pela manutenção da convertibilidade, e o deslocamento do centro hegemônico mundial, da Inglaterra para os Estados Unidos. Tratava-se de criar regras e instituições formais de ordenação de um sistema monetário internacional capaz de superar as enormes limitações que os sistemas então conhecidos, o padrão ouro e o sistema de desvalorizações cambiais competitivas, haviam imposto não apenas ao comércio internacional, mas também à própria operação das economias domésticas. É importante destacar que ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eram a principal potência militar do planeta, única com arsenal atômico, e reivindicaram para si a condução do processo de reestruturação da arquitetura do sistema internacional do pós-guerra. O país conduziu as negociações para a construção de uma nova ordem mundial ao longo desta, lograram definir sua moeda nacional como padrão de referência internacional. Desde então, o dólar norte-americano permanece como a principal unidade de conta, veículo de liquidação e reserva de valor em âmbito global. Deste modo, em julho de 1944, os representantes da Aliança das Nações Unidas se reuniram em Bretton Woods para estruturar um novo padrão monetário internacional. As negociações, contudo, ocorreram antes. Entre 1942 a 1944, os acordos de Bretton Woods permitiram a estruturação de um arranjo institucional que, a despeito de pender muito mais para as proposições norte-americanas, viabilizou uma fase de grande prosperidade do capitalismo. Como os Estados Unidos eram um único país superavitário, além de sozinho responder por cerca de 2/3 das reservas mundiais de ouro, o país seria o único capaz de sustentar o regime de convertibilidade. Logo, o dólar inevitavelmente passaria a desempenhar a função de moeda central do sistema, institucionalizando o padrão ouro-dólar e, ao cabo, consolidando a hegemonia financeira norte-americana no âmbito monetário internacional. A dependência do sistema em relação ao dólar para atender às suas necessidades de liquidez potenciou a condição hegemônica dos Estados Unidos no cenário econômico mundial.
A condição de emissores da moeda central selou a condição de potência econômica mundial dos Estados Unidos. Com os acordos firmados, consolidou-se um sistema monetário financeiro internacional organizado com base em instituições financeiras multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial, BM, e em uma moeda nacional específica, o dólar. Esse sistema durou até o início da década de 1970, quando países como Canadá, Inglaterra e Japão começaram a boicotá-lo. A economia mundial começava a se recuperar e os países passaram a ter superávites crescentes por meio de exportações para os Estados Unidos da América, inundando o mundo de dólares e fazendo com que a moeda americana perdesse poder de compra e confiabilidade como referência internacional. Diante desse cenário, um dos pilares de Bretton Woods, a conversibilidade dólar-ouro, foi posta abaixo pelo presidente norte-americano Richard Nixon, em 1971. Diante da grande demanda mundial por ouro, na medida que o capitalismo se desenvolvia, a moeda dos Estados Unidos tornou-se o dinheiro hegemônico nas reservas mundiais e a referência de todo o sistema financeiro mundial. O presidente norte-americano rompeu o acordo de Bretton Woods, porque os Estados Unidos da América estavam com um déficit comercial tão grande que tiveram que corrigi-lo desvalorizando sua moeda. Ora, desvalorizar o dólar significava o fim do regime de câmbio fixo e do acordo estabelecido em 1944, que foi deixado oficialmente de lado e deu início ao regime de câmbio flutuante que conhecemos hoje. Desde então, os governos podem intervir e desvalorizar a cotação de suas moedas frente ao dólar como forma de incentivar as exportações e corrigir déficits e desequilíbrios comerciais. Hoje, a moeda americana é usada em 90% das transações no planeta. E 2/3 das reservas internacionais dos países são em dólares. Em 2016, o Brasil era o 7º país que mais tinha dólares guardados em seu banco central, com um total de 372,8 bilhões de dólares. Com os efeitos de uma nova crise econômica a partir de 2008. A mais grave crise econômica desde a Grande Depressão iniciada em 1929, cujos efeitos são sentidos ainda hoje. Volta à tona um tema polêmico, que é a substituição do dólar como padrão internacional. Um tema ainda muito polêmico para muitos economistas. Gostou do nosso vídeo? Deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo também com seus amigos. Obrigado e até a próxima!